A nossa história é completamente inventada por historiadores que buscam construir essa identidade e cultura brasileira, mas quem nós celebramos nas escolas como figuras históricas? Tiradentes, Zumbi dos Palmares. Na moral, quem quer saber de Tiradentes, da Inconfidência Mineira? Eu não confio em Mineira até hoje. Ok, brincadeiras à parte. Muitas vezes a gente rejeita as figuras históricas que realmente tiveram um papel essencial na construção do país. Como a própria família real portuguesa, fugindo de Napoleão, veio para cá, se instalaram aqui, depois Dom Pedro I. Nós tivemos os jesuítas, os bandeirantes, que foram responsáveis por esse país de dimensão continental que nós temos. Nós tivemos um dos maiores estadistas, se não o maior estadista que esse país já teve, que foi Dom Pedro II, e é totalmente ignorado nas escolas. A gente lê sobre o dia do fiquei lá, o dia do dia do fico, Dom Pedro I, a gente não vai a fundo nessas histórias, a gente não tem essa ambição. Parece que tudo que é história que se relaciona com a Europa tem que ser deixada de lado, porque é o eurocentrismo e a colonização e não sei o que. A gente celebra a proclamação da República como um grande triunfo, quando, na realidade, não passou de um golpe de Estado conduzido por militares na figura de Deodoro da Fonseca, que, até onde eu sei, era uma figura próxima do então imperador Dom Pedro II. No nascimento da República já estava ali as sementes do que nós vemos hoje em dia: traição, tiro pelas costas. Já no nascimento da República, nós já podemos ver que tipo de república nós seríamos, eu acho. Mas eu lembro na escola, por exemplo, que a gente nunca ouvia falar sobre o Barão de Mauá, sobre o Conde Matarazzo e outras figuras que forjaram o Brasil. A família Matarazzo, por exemplo, até hoje é influente na política. Você tem os Suplicy são família Matarazzo. A gente mal discute isso, a gente sabe porque, sei lá, a gente sabe que a água é molhada, que o céu é azul e que Suplicy é Matarazzo, mas como que isso aconteceu? De onde, sabe? O que essa família fez? Como que esse dinheiro influenciou a política? Porque esses caras mandaram em São Paulo por um bom tempo. A Marta Suplicy, eu acho que foi prefeita de São Paulo. Alguma coisa assim, eu não lembro. Eu não sou paulista, se vocês não perceberam pelo sotaque. Mas a verdade é que o que está nos livros de história no Brasil não é necessariamente mentira, mas é um truque inteligente, um truque de mágica. Se te distrair aqui e fazer uma outra coisa quando você não está olhando. Eles trocam as partes importantes da história por algo que não é relevante a nós. É interessante se você gosta de história. Então a gente ouve sobre história egípcia, a gente ouve sobre os sumérios, a gente ouve sobre o Império Romano, que eu gosto muito, inclusive. Mas quando a gente chega à história brasileira, a única coisa que nós falamos é ditadura, ruim, Lula, pai dos pobres. É a única coisa. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu tava na escola entre 2003 até 2011, 2000, não, 2015, não sei, foda-se. E eu lembro na escola, em 2006, primeiro mandato do papai Lula, já havia no livro de história uma foto dele como um salvador da pátria, literalmente como um pai dos pobres. Sabe, ok, tinham figuras lá, tinha uma figura do Fernando Henrique, tinha uma figura do Getúlio Vargas, mas primeiro mandato do Lula num livro de história você já botava a cara dele ali como pai dos pobres, sendo que a gente tava ali no ápice do escândalo do mensalão. Eu não sei, eu acho que demonstra que não existe imparcialidade, né? Todo mundo é parcial e todo mundo amava o Lula nessa época e até hoje amam o Lula, essa visão romantizada do cara que saiu lá de baixo e agora é presidente. E eu não tô julgando a presidência dele, eu só tô falando o que eu vivi. A nossa cultura, de fato, ela não é nossa. A gente tem uma influência enorme do restante da América Latina em costumes e tradições. Nossos pratos típicos também, muitas das vezes, são importados da Europa e são culturalmente apropriados. Nós falamos que são coisas nossas, quando na verdade não são. Então, por exemplo, feijoada. Dizem que é um prato tipicamente brasileiro, feito de feijão, carne de porco, linguiça. Eu já ouvi muito sobre a história
da feijoada. A feijoada, ela surgiu com os escravos, porque os escravos pegavam os restos dos senhores de engenho e com isso eles faziam uma bela feijoada e todos eles sentavam-se ao redor da fogueira e comentavam sobre como eles eram escravos. Não, a feijoada é um abrasileiramento de um prato francês chamado cassoulet, que é basicamente a mesma coisa, só que é com feijão branco. E eles querem ensinar que isso foi inventado por escravos. Mentira! Isso é novamente o medo desse eurocentrismo, essa coisa de querer fugir da nossa história de verdade. A nossa história é tanto africana quanto europeia. Nós temos esses dois lados, mas parece que é uma coisa feia para os intelectuais de hoje em dia referenciar o passado do Brasil e fazer alguma mistura com os europeus, porque parece que nós queremos nos unir a eles ou estamos aceitando as atrocidades que foram cometidas, principalmente com a escravidão, quanto não, é simplesmente a história. Se as atrocidades foram cometidas, elas têm de ser faladas, mas se existem coisas positivas também, elas também precisam ser faladas, não em termos do que aconteceu com os povos africanos, mas obviamente no país como um todo. Como eu citei, vários outros europeus vieram para cá e foram fundamentais em forjar o Estado brasileiro. Você pode pegar o samba, por exemplo. Dizem que o samba vem dos escravos que trouxeram os ritmos e a batucada africana, e isso surgiu na Bahia ou no Rio de Janeiro, que é onde tinha a maior população de escravos no mundo não, no Brasil. Onde está esse equivalente do samba na África? Eu não sei, porque, por exemplo, eu posso olhar para uma bossa nova da vida e pensar, talvez isso daqui tenha alguma coisa em comum com o fado português ou alguma coisa do tipo, ou com, sei lá, você ouve o bossa nova, você reconhece algum elemento ali francês, português, alguma coisa. Onde que está isso na África? Eu não sei. Talvez exista, eu não conheço. A única coisa africana que eu conheço é o kuduro, por causa do pessoal da Angola, que é sempre muito engraçado de ver. É o kuduairo, é o Príncipe Ouro Negro. Vejam o Príncipe Ouro Negro, ele é muito engraçado. A influência africana do Brasil é inegável. Só que uma parte muito infeliz da nossa história é que a identidade africana foi apagada por completo. Esses povos chegavam aqui sem falar português, que era a língua dos colonizadores, e eles eram proibidos de falar a própria língua, praticar qualquer atividade ligada às suas raízes africanas. Após uma ou duas gerações, tornaram-se iguais a nós, pessoas em uma terra estranha e sem identidade cultural própria. Não conseguiam mais se identificar com a cultura de sua terra natal, tampouco com a de seus mestres europeus. Eu acho que muitos brasileiros ainda se sentem assim. Criou-se uma identidade extremamente nociva do que é ser brasileiro. Ser brasileiro é ser malandro, é ser esperto, é o cara da ginga, é o jeitinho brasileiro. Pra mim, honestamente, isso é um insulto aos bilhões de brasileiros que saem de casa todos os dias para trabalhar sob um sol de 40 graus em troca de um salário mínimo. Essa fetichização da malandragem foi criada por intelectuais brasileiros de outros tempos, mas nunca foi a realidade do povo. O povo sempre foi trabalhador, pelo menos em sua grande maioria. Eu acredito que a malandragem surgiu primeiro na literatura e na academia, porque todo mundo gosta dessa história de que alguém vem do nada e através do banditismo ele conseguiu conquistar algo, e ele fez isso também. Ele é basicamente uma história de Robin Hood, por exemplo, onde que o cara usa o banditismo para tirar dos ricos e dar aos pobres. Então surge na literatura e na academia, depois se espalha para o povo. A gente pode ver a origem do Comando Vermelho, que é uma organização criminosa que nasceu no presídio de Ilha Grande como Falange Vermelha, e ali haviam presos políticos e criminosos comuns, e parece que houve ali um grande intercâmbio cultural. Os criminosos aprenderam com os intelectuais e vice-versa. Eu acho que talvez até hoje por isso que nós temos essa relação simbiótica entre o Estado e o crime organizado. Todos nós olhamos e toda apreensão que aparece, pelo menos eu olho, toda apreensão que aparece na televisão de armas, eu fico, ok, eu não consigo comprar uma arma nesse país. Como é que esses caras têm tanta arma?
alguém tá dando arma para esses caras, alguém tá vendendo, alguém tá lucrando muito. As armas muitas das vezes podem vir do Paraguai, mas muitas das armas saem do próprio exército, saem das polícias. Existe algum tipo de relação entre o Estado e o crime organizado até hoje. Mas, enfim, eu não posso falar sobre isso porque eu não tenho nenhum tipo de prova. Então, para mim, é só conjectura. Não é algo que eu posso comprovar. Mas eu diria que o crime aprendeu com os revolucionários sobre táticas de guerrilha e os guerrilheiros aprenderam com os criminosos a roubar bancos. Também, se você ler Marighella, se você ler o Manual do Guerrilheiro Urbano, você verá que ele é basicamente um Maquiavel ou Sun Tzu for Dummies. Não é algo propriamente brasileiro também, nem a nossa ideia de revolução é pautada em alguma coisa brasileira. A gente é um povo tão vira-lata que os nossos revolucionários não criaram as próprias ideias sobre o Brasil. A ideia do que eles queriam para o Brasil surge na Alemanha, depois vai para a Rússia, o imperador lá, o Tsar, faz muita merda, os bolcheviques conseguem tomar o poder, depois da Segunda Guerra Mundial, uma briga por influência política faz com que a União Soviética tente exportar os seus valores e instalar governos aliados em outros países. Conseguiram fazer isso em Cuba, no Brasil tentaram, não conseguiram porque a CIA não ia deixar. Até nisso, nós somos colonizados. E é engraçado pensar que os guerrilheiros tupiniquins acreditavam que o povo iria se juntar a eles, como aconteceu em Cuba. Eu posso estar enganado, mas nesse sentido, os guerrilheiros cubanos, eles atacavam os militares do Batista, e aí eles se escondiam, eles iam pro morro afora, e os nativos fingiam que não sabiam de nada. Os caras viam, sabiam onde eles estavam, ninguém entregava ninguém. Aqui não, aqui ninguém não estava nem aí, o povo não queria saber, o povo não se identifica com essa causa. O povo cubano tinha um inimigo em comum, o povo cubano tinha o Batiste, o povo cubano tinha os Estados Unidos para ter como um inimigo maior por qual se unir. O Brasil nunca teve isso. Nosso maior rival é a Argentina, e isso é só por causa do futebol. A nossa política externa sempre foi ficar longe de qualquer problema para continuar vendendo carne, soja e café. Existe alguma solução para o Brasil? Não, nenhuma. Desista. Não tem solução para o Brasil. Você pode ficar acordado noites e noites e noites e você não vai achar nenhuma solução. Fomos condenados, tanto pela esquerda quanto pela direita, a ser o país do jeitinho, da esperteza, do levei vantagem. Não será o Ciro Gomes falando bonito que vai resolver a situação do país. Não será o Lula comprando voto de já quem ia votar nele. O povo brasileiro sempre conseguiu carregar esse país nas costas sem Brasília. O brasileiro sempre foi empreendedor, trabalhador. Mas assim que a pessoa consegue qualquer dinheiro, o Estado já vem em cima e começa a pisar no pescoço da pessoa, que o Estado está aí para isso. O problema da pobreza continua, a criminalidade aumenta. Nós iríamos pensar que em mais de 20 anos de governo petista, a pobreza estaria erradicada já, mas não. A pobreza continua pedindo mais recurso público, porque realmente não se prescreveu o remédio necessário. A pobreza está em cuidados paliativos, digamos assim. E eu não sou contra programas sociais. Os programas sociais existem em qualquer país civilizado, em qualquer país que entende que existem públicos, povos mais vulneráveis, mas não fazer nada e só deixar o número de dependentes crescer por inação é quase criminoso com os cofres públicos. O Brasil continua sendo um país extremamente agrário, um país sem cultura, e eu não digo cultura no sentido erudito, eu falo sem identidade própria. Como eu já disse, a identidade que as pessoas acham não é a nossa de verdade, foi inventada por alguém, por um grupo de pessoas. Não há nenhum esforço em industrializar o país. A industrialização do Brasil deveria ser o objetivo de qualquer político que entra. Nenhum deles tem interesse, o agronegócio manda aqui. Todo presidente está na mão do agronegócio. E é uma coisa extremamente estranha, porque ao mesmo tempo que eles estão... Vocês já repararam o Lula falando? Eu não quero falar necessariamente do governo dele, porque eu não quero ser partidário, falar mal, falar bem. Mas o Lula, ele fala, quando ele está falando, se dirigindo aos agricultores, ele está falando de quantos bilhões, o BNDES já dirigiu à agricultura e ao agronegócio. E quando ele está falando para o público dele, ele está falando de quantos bilhões
já foram dirigidos para pessoas mais pobres e para as periferias. E quando ele está falando para os mais ricos, ele já está falando de quantos bilhões foram investidos em infraestrutura. Nada disso acontece, a gente não vê nada disso sendo convertido. O Brasil categoricamente, do meu tempo de vida, tá só piorando. Desde 2000 e pouco, quando eu me conhecia por gente, quando eu entendi as coisas, até agora o Brasil só piorou, só declinou. A criminalidade só aumentou. A pobreza pode ter reduzido, mas é cuidado paliativo, não é tratamento de fato, não é uma terapia que realmente busque curar o problema. A economia brasileira está de um jeito terrível também. E as pessoas que apoiam o governo vigente, seja ele do Bolsonaro ou do Lula, ou seja lá de quem for, todos eles querem passar pano e falar que a culpa é disso, daquilo. Ah, eu não bebo gasolina, não sei o quê. Quando todo o alimento que chega no mercado é porque alguém usou um caminhão com diesel e diesel é precificado com dólar e o dólar tá R$ 6 quase. Enfim, a economia ela só piora ano após ano. Desde do surgimento do real, o nosso poder aquisitivo só cai. Existe um fenômeno também muito esquisito. O Lula também, ele tem essa coisa de querer se gabar de ter gastado bilhões na educação. Ah, eu fui o cara que mais criou universidade nesse país. A maioria das pessoas com diplomas universitários. O Lula basicamente ele tirou o valor de um diploma universitário, porque existem milhares, centenas de milhares de pessoas com diplomas de universidades federais que não conseguem atuar na área simplesmente porque os setores não existem no Brasil ou são muito escassos. A gente não tem capital estrangeiro entrando, empresas estrangeiras entrando no país. Tudo tem que cair na mão do Estado de um certo modo. Toda a mão de obra qualificada ou fica no Brasil e trabalha para o Estado, ou tenta vender a mão de obra para fora. Você pega qualquer engenheiro ou qualquer programador, vai abrir um concurso para o Banco do Brasil, e aí eles vão pegar um programador, que vai receber um bom, ótimo salário, mas a maioria está trabalhando para fora, a maioria, se não tiver saído do Brasil, está trabalhando via home office para fora do país. As empresas aqui elas não têm um grande incentivo para crescer, elas não têm oportunidade para crescer, que é pior ainda, e isso só acentua o problema mesmo, a disparidade social e econômica, porque quem pegaria esses empregos não é a elite. Quem se beneficiaria desses empregos são as pessoas mais pobres mesmo, classe média baixa. As pessoas mais pobres ah, poderiam. As pessoas mais pobres têm oportunidade de ir para a universidade, isso é ótimo. Mas ao mesmo tempo, se você sai de uma universidade com um diploma em história, quer dizer, você pode virar professor, tem muito cargo para professor, mas ok, você sai com um diploma de arquivologia. O que você vai fazer com um diploma de arquivologia? Nada. Infelizmente, você não vai fazer nada. Você vai fazer concurso público. E não tem. O governo não tem como empregar tanta gente quanto o setor privado poderia empregar se a economia fosse focada em gerar riqueza, gerar empregos e, sabe, fazer com que capital girasse. Não, a economia brasileira é toda focada em Brasília. Brasília é o estado mais rico da União e é um estado que não produz nada. A gente tem essa cultura de que se entrar o capital estrangeiro eles vão querer tomar e aqui tem que ser o Brasil e, sabe, eu não sei, eu fico muito dividido porque, ok, o Lula abriu muitas universidades, mas ao mesmo tempo cadê os empregos? Cadê a indústria? Cadê, sabe? O que é a cultura brasileira de fato? É só isso? A nossa cultura se resume a samba, mulher e pagode? Quer dizer, samba e pagode é quase a mesma coisa. Mas essa é a nossa cultura. A gente não tem a cultura de. Por que a gente não tem uma cultura. A gente não criou uma cultura igual a cultura alemã? Por que não se criou a identidade de que o brasileiro é trabalhador e que o brasileiro não acha nada engraçado porque ele está muito ocupado trabalhando? Por que não pôde ter sido essa cultura criada pelo intelectual? Você pegar o povo brasileiro e classificar eles como um monte de, sabe, malandro, levei vantagem, o pessoal que só quer ir pra praia e não sei o que,
meio como se fosse uma profecia que se cumpriu porque estava escrita, se é que isso faz algum sentido, você escreveu aquilo, não era verdade, mas as pessoas aprenderam que aquela era verdade e elas começaram a agir porque aquilo estava escrito antes, sabe? Então, as pessoas trabalhadoras, as pessoas são bastante trabalhadoras, mas ao mesmo tempo elas acham que ser brasileira é agir daquele modo. Se ela se inscreve no canal.